Bom dia, alegria! Tudo bem com você, mulher? Tudo bem com você, homem? Seja muito bem-vindo no nosso programa Código do Amor. O amor está no ar. E hoje nós iremos falar sobre um reality show que está bombando aí. A traição da Michelle com o Chayanne. Sim, você está assistindo A Fazenda? Então a gente vai falar sobre esse tipo de comportamento. Se você não está assistindo, você vai dar um Google depois e entender que a Michelle é casada e ela se apaixonou por um homem na Fazenda e ela declarou isso. Declarou que está apaixonada por ele e ele também. Só que não ia rolar nada. Então eu vou falar um pouco sobre essas paixões aí em reality show e até mesmo, né? Mulheres mais velhas, que ela tem 46 anos e ele tem 36 anos. E por que ela se declarou apaixonada mesmo sendo casada. Então hoje o programa está sensacional, tenho certeza que você vai adorar. Vamos lá? Bom dia, alegria! Tudo bem com você, mulher? Tudo bem com você, homem? Caso traição na Fazenda. Você está acompanhando o reality show? A Michelle é casada, jornalista, e ela simplesmente declarou para o Brasil inteiro que ela estava apaixonada pelo Chayanne. E ali ela falou, não, mas a gente já não vai fazer nada. E algumas pessoas já até especulam que eles beijaram, né? Se beijaram, mas não viram. Mas foram para um lugar onde a câmera não pega. O interesse aqui desse programa é falar para você que está me assistindo. O que faz uma mulher casada, mesmo sendo famosa ou não, ela se apaixonar dentro de um reality e declarar isso para o Brasil inteiro? Sabe, o que passa na cabeça dessa pessoa? Será que é carência? Será que essa pessoa, ela não entendeu o que é casamento? Eu não quero saber se ela é famosa, se não é. Eu estou falando da atitude dela. Dela declarar o seguinte: nós estamos apaixonados. Então depois você pode olhar aí, dar um Google. Depois eu vou fazer um vídeo isolado lá nas minhas redes sobre essa atitude dessa mulher. Mas, Charles, as pessoas se apaixonam. Gente, quem é casado tem que entender que, primeiro, eu preciso estar numa certa distância de quem é solteiro, mesmo no reality show. Por isso que eu falo, né? Lembra aquele lance? Que amizade entre homem e mulher, ainda mais quando tem um compromisso, quando você tem alguém e você tem amizade com o sexo oposto, você acaba o quê? Tendo uma afinidade. Imagina, na fazenda, no lugar onde você dorme, você acorda, você ter uma amizade com um homem e você é casado, é claro que você vai se apaixonar. Entendeu? Você não vigia, não foge da aparência do mal. E não é porque está no programa não, gente. Isso aqui é em qualquer lugar. Isso pode ser no seu trabalho, isso pode ser no seu dia a dia. Se você é casado e você tem o hábito de conversar com aquele homem no seu trabalho, se você almoça com ele ou não, você vai se apegar. E às vezes você gosta do seu marido. É porque não combina, relacionamento não combina você conversar com o sexo oposto, conversar, de trocar ideia, de interagir, você vai se apaixonar. Você vai perceber que você não ama somente o seu marido, que você vai desenvolver uma paixão por outra pessoa e você vai dizer que é amor. Gente, que coisa, né? Isso acaba com a imagem da mulher. Pode ser famosa, pode ser jornalista. Vocês estão acompanhando? O pessoal está ao vivo aqui na live, no TikTok. Vocês estão acompanhando A Fazenda? Tá? Eu não estou acompanhando, só que eu estava vendo esse corte. Vendo que ela, Michelle, é uma mulher casada, foi para a Fazenda, ela é uma jornalista, e ela se apaixonou por um jovem, 10 anos mais novo do que ela. Ela tem 46 e ele tem 36. E ela simplesmente falou pro amigo, ela tava ele,
o Chion e a Michelle, e os dois estavam sentados e falou para um cara: nós nos apaixonamos. Imagina o homem, o marido escutando isso em casa. O corno manso, o corninho. Gente, isso aqui acaba com a imagem do homem, acaba com a imagem da mulher. Isso é perigosíssimo. A pessoa não tem noção do que está falando. Você está num reality show onde o Brasil todo está te assistindo. Você entendeu? Então, o que eu quero falar para você? Você que está aí em casa, que não participa de reality, você que não é famosa, mas você tem um compromisso, você tem um marido, você tem um namorado. Se você tiver a prática de ter conversa e amizade com o sexo oposto, mulher, você tem um grande risco de trair o seu companheiro, de se apaixonar também. Porque as coisas não acontecem do dia para a noite. Elas acontecem gradativamente. Homem casado, mulher casada não tem que ter amigo homem, ou casado ou solteiro. Entendeu? Mulher casada tem que ter amiga casada. Mulher casada, o melhor amigo dela é o marido dela. E o contrário também é verdadeiro. O homem casado tem que ter um amigo homem. O homem casado tem que ter, sabe o quê? A melhor amiga dele é a mulher dele. Porque senão, é isso que acontece. A gente não conhece o corpo humano. Essa é a realidade. A gente brinca com os nossos sentimentos. A gente brinca com as nossas emoções. Não vai dar nada, é só meu amigo. E aí você vai se envolvendo, se apaixonando. Quando der fé, você está declarando para o Brasil inteiro que está apaixonado por um outro homem, sendo casado. Engraçado, né? Pois é, então você precisa entender que quando você está no relacionamento, para você de fato não se apaixonar por outra pessoa, é realmente você evitando. Sabe por quê? Porque dentro de um relacionamento a gente não está 100% feliz em tudo, toda hora. Tem momentos que a gente está, chateado. E a mulher casada ou o homem casado que vai conversar ou dialogar com outra pessoa, ela vai acabar criando um afeto, uma intimidade. E ali pode desenvolver a paixão. Não é nada além do que paixão. Por que criou a paixão? Porque teve muitos momentos juntos. É o que eles estão vivendo na fazenda. Essa Michelle, que é casada, está lá na fazenda, ela é jornalista, e ela simplesmente está confinada e começou a conversar muito com o cara. Conversa vai, conversa vem. Ela não estava apaixonada por ele no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto. Mas depois de um período, ela se apaixonou. Entendeu? E é assim que acontece aqui fora também. Você não se apaixona pelo seu chefe no primeiro dia que você almoça com ele. Você não se apaixona pelo seu amigo, você sendo casada, no primeiro dia que você almoça com ele, que você conversa com ele. Mas no quarto almoço, no quinto almoço, no 18º almoço, vocês dois sozinhos, você começa a olhar para ele diferente. E ali brota o quê, gente? O afeto, a intimidade e nasce a paixão. Nasceu a paixão, você larga tudo. A paixão é um fogo que arde e não se vê. Então o que esses dois estão vivendo no reality show é isso, uma paixão de estarem muito tempo juntos. Tem uma frase muito bacana, cara, que diz o seguinte, nós temos desejo de realizar um sexo com quem a gente conversa todos os dias do sexo oposto. Então, por exemplo, se você é casado e você não conversa com seu marido, você não vai ter desejo de ter um ato sexual com ele. Agora, se você é casado e você conversa todo dia com o Rafael no seu trabalho, todo dia, você vai ter um desejo de ter um sexo com o seu amigo de trabalho. Você entendeu? Por que você tem que estar alinhada com seu marido? Por que uma mulher casada não pode ir para um reality desse? Eu, sendo casado, se a minha mulher fala assim, tô indo pro reality show, eu falei, você pode ir. E quando você voltar, eu não vou estar mais aqui não. Ah, mas como assim? Você não vai. Então separa. Ah, mas aí você não pode proibir porque você tem que confiar. Não, para que eu vou abrir as portas da separação? É o que o marido dela está sofrendo hoje.
cara tá sendo corno nacional, em rede nacional. Como é que uma mulher declara pro Brasil inteiro que tá apaixonado por outro cara? E eles falaram, não vamos fazer nada, a gente não vai ficar. Só por quê? De convivência. Isso, gente, é o que mais acontece, é o mais comum. Por quê? De novo, a paixão, ela nasce conforme você tem uma rotina de hábitos, de afazeres, de conversa, de diálogo. Aí nasce a paixão. Entendeu? Você já se apaixonou por alguém que no início você não tinha? Porque assim, ó, a paixão ela pode vir de duas formas. A paixão que você bate o olho, lembra aquela frase? Foi amor à primeira vista. Não, foi paixão à primeira vista. Você bate o olho e você se apaixona. E tem a paixão que você conversa com a pessoa aos poucos, e você vai criando uma afinidade, intimidade e até desenvolver a paixão. Então ela pode nascer dessas duas formas. O que aconteceu na Fazenda com a Michelle foi, ela conversou com esse homem, mais novo do que ela, e foi conversando, e foi se apaixonando. Isso só explica que pessoas casadas, pessoas que têm compromisso, não podem de nenhuma forma ficar tendo contato com outras pessoas do sexo oposto. Entendeu? Fez sentido pra você? É isso. Quem já viveu isso? Quem tem coragem de falar que, Charles, eu já traí o meu marido, a minha esposa. Por quê? Porque eu comecei a sair para almoçar com meu chefe, com meu amigo. E quando eu me vi, eu estava apaixonado por ele. Foi isso. Então, assim, não é que você ama, gente, é o convívio com o sexo oposto faz você gostar da pessoa. É uma outra pessoa, tá? Diferente de você, de outro sexo, né? E vocês conversam sobre tudo às vezes. Vocês têm muito contato de diálogo. E é isso que faz brotar o desejo, a paixão. Entendeu? Então você que está aqui, que por exemplo, você quer ver? Um número 1 de traição, local de trabalho. Local de trabalho é o número 1. Só que o local de trabalho onde você tem muito acesso a outra pessoa, do tipo, vocês almoçam juntos. Por isso que o emprego que tem muitas horas fora de casa, por exemplo, aquele emprego do tipo Uber. O Uber, o cara faz uma corrida de 1 hora. O cara pega aqui a passageira e ele leva para o aeroporto. Ele tem 1 hora para conversar com essa mulher. Nessa 1 hora, eles podem criar uma grande conexão. Sabia? Nessa 1 hora, eles podem criar uma grande conexão. Isso eu tô falando de Uber. Que assim, não é... Dá pra criar, mas não... Geralmente a pessoa vai embora e não vê mais a pessoa. Agora, e o local de trabalho? E o local de trabalho? Como enfermeira e o médico. Que eles passam ali horas e horas juntos. Às vezes dormem no mesmo local ali, compartimento. E eles almoçam juntos. Por anos assim. Você entende? E um reality show que a pessoa fica ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, dormindo junto, falando junto. A pessoa vai casada para esse lugar para separar mesmo, né? É só para separar. Então é inevitável, sabe, que venha surgir um escândalo, cara. Não tem como. Vai surgir um escândalo de uma traição, de uma paixão. Foi o que aconteceu com essa Michelle e o Chayon, tá bom? Vocês estão acompanhando aí? Coloca aqui para mim aqui nos comentários se você está acompanhando a Fazenda. De novo, eu não estou acompanhando, é que eu vi um corte. E como é um assunto que está dentro do meu nicho, relacionamento, eu trago para vocês aqui sempre uma explicação, né? Da importância de você entender quando você é casado. Se você não fugir disso, né? Dessa cilada, você vai acabar realmente se apaixonando. Eu não tô... Tem gente que tá aqui, ó, tá uma divisão, né? Tem gente que tá acompanhando, tem gente que não tá. Eu não estou, criei ranço, eu também não estou, mas aqui é um assunto que caiu aqui pra mim, é muito importante. A Jude falou que tá, né? Eu estou acompanhando a Fazenda, a Lourdes falou que tá, né? Não assisto reality.
Então tem muita gente que tá e muita gente que não tá. Então é só para você entender. Não tô falando pra você acompanhar. Mas é muito interessante. Entendeu? É muito interessante. Como que uma mulher casada declara pro mundo todo que tá apaixonada por um homem. Não é interessante? Para você entender? E isso tem um significado, tem um sentido, né? Aproximação, muito tempo junto, muito tempo ali trocando ideia, né? Confinado no mesmo lugar, não entender o que é casamento. Gente, pode ser qualquer pessoa, você pode amar o homem que você quiser. Se você ficar dentro de um lugar conversando com o sexo oposto, um homem mais ou menos bonitinho, né? Pode ser mais novo ou mais velho, você vai acabar tendo um sentimento por ele. Você vai acabar desenvolvendo. E é isso que você precisa entender, que é muito perigoso, tá? Seja você homem, seja você mulher que está assistindo esse vídeo. Fechou? Eu quero que vocês façam perguntas. Quero agora que vocês façam perguntas sobre o tema, para eu responder aqui. Nós estamos com quase 800 pessoas na live. Eu quero que vocês façam perguntas sobre o tema para eu tentar responder aqui o máximo de pessoas. Vamos lá? Perguntas sobre o tema. Cadê a pergunta? Quem vai fazer a primeira pergunta? Não, meu Deus do céu, né? Qual é seu signo? Não, minha irmã, não é meu signo, não. É pergunta sobre o tema, Jesus. A pessoa que sempre trai e continua casada por quê? A pessoa que sempre trai e continua casada por quê? Porque tem alguém que aceita, né? Cheguei agora, qual é o tema? O tema, Eva, é o reality show, que eu não tô acompanhando, mas caiu um corte aqui pra mim, da Fazenda. A Michelle é uma jornalista, ela está apaixonada pelo Cheyenne, né? Cheyenne. E ela declarou isso na Fazenda. Então a gente pegou esse corte. Ela não ficou com ele, falou que eles não vão ficar, mas ela tá apaixonada. E eles são unha e carne lá dentro. E ela é casada. Então imagina o marido dela assistindo isso na casa dele, né? Então eu quis trazer esse assunto. Explicar a importância de uma pessoa comprometida ficar distante do sexo oposto. Porque senão é paixão que vai rolar. Tá bom? Perguntas, vamos lá. Cadê a pergunta? Ela é uma boa jornalista. Falaram que é mesmo. Charles, boa tarde. O que fazer quando o parceiro silencia e não responde? Isso faz parte de um ser... Vocês conseguem focar no assunto aqui, meu? Porque senão vocês vão falar sobre vida de vocês, né? Não é o tema. O tema é traição, pessoas comprometidas, por que se envolve, o que faz essa pessoa se envolver. Deixa eu ver aqui quem que tá dentro do assunto, né? Mas o marido também deve ter os seus erros como marido, por isso ela traiu e estava carente. Toma vergonha, Áurea. As pessoas querem colocar um problema no outro. Minha filha, você consegue focar no problema dela? Não cria outros problemas. Não, mas o marido deve ser assim. Pelo amor de Deus, minha filha. Quando a gente está falando de uma assunto, alguém matou fulano de tal. Teve um assassinato. Mas também, né? Por que essa mulher vai andar na rua uma hora dessa? Pelo amor de Deus, gente. Vocês têm que focar no problema, não criar outro problema. A mulher traiu o marido, isso é uma traição. Eu quero saber se o marido não fazia sexo com ela. Estamos falando da atitude dela. Ela está casada. Não cria outro problema, não, o defensor das mulheres. Vocês é assim, né? Na hora de defender as mulheres, fica... Não, mas tem que ver porque o homem deixou a desejar. Não, minha filha, não defende não. Traição é traição, acabou. Tem uma pergunta interessante. Cadê? Fala aí. Calma aí. Sumiu aqui. Da Tonina. O que leva uma mulher casada a se apaixonar por um cara mais novo? Aí, ó, legal, ó. O que leva uma mulher casada a se apaixonar por um homem mais novo? Gente, testosterona, às vezes, aquela viralidade ali... Não é viralidade que fala, é virilidade, testosterona. A mulher mais velha, ela quer ser desejada. E um menino mais novo, um cara mais novo, quando a deseja, ela vai sentir o quê? Caramba, eu não tô tão velha. Nossa, ele me achou bonita.
Então isso pra mulher é legal. Você entende? Uma coroa. Imagina uma mulher de 50 anos. Aí tem um cara lá, um garotão de 25 anos. Um cara com um corpo legal, bonito. Um cara bonito. Mas ele, tipo assim, encantado por ela. Ela pensa, poxa, ele poderia ficar com outra menina mais nova, mas ele tá me desejando. Então isso pra mulher é um elogio, é uma sensação gostosa. Então é isso, a mulher que é mais velha e ela acaba se apaixonando por um cara mais novo, ela acaba se sentindo o quê? Desejada. E sem contar que esse cara, ele tá no auge ali da sua testosterona. Entendeu? E se o cara também se conectar com ela na conversa, melhor ainda. Ela vai gostar mais, foi o que aconteceu lá na Fazenda. Ela, Michele, jornalista, 46 anos, ela começou a conversar muito, começou a conversar com esse cara de 36 anos. E aí, ela foi indo, quando viu o cara novão, bonitão, garotão, ela se apaixonou. Mesmo sendo casada, entendeu? Então, qual que é o perigo? O perigo é você sendo casada, tendo um amigo lá no seu trabalho, ou tendo aquela pessoa do sexo oposto, você conversa direto. Vai ter relação, vai ter uma paixão. E se fosse a mesma idade ou mais velho? Acontece também. Acontece. O erro aqui, gente, o erro é você ter essa frequência de contato com uma pessoa, sendo casado ou não. Não, sendo casado, no caso, né? E se for mais novo ou mais velho, indiferente. Que é notório que vai surgir um sentimento, sabe? Porque você tem muito contato todo dia. Muito contato todo dia, entendeu? Eu estou apaixonada por um cara, só falo por telefone, porém ele deixou de falar comigo. Tá. Tem outra pergunta legal aí, Charles. Qual é? Doutora Alessandra Gonçalves perguntou como evitar conexão emocional nessas situações de vulnerabilidade, Tá. de carência. Como evitar uma conexão emocional, né, nessa situação de vulnerabilidade e carência? Então, assim, você tá carente, você é casada, como é que você tem que evitar? Primeira coisa, se você começar a conversar com o porteiro, com o carteiro, com o Uber, se você começa a conversar, você já sabe, eu tô carente de atenção, de elogio, de amor. O meu marido não tá me dando carinho, atenção. E aí você vai, pega um Uber, você tá no seu trabalho e você começa a ir almoçar com o Ricardo, vulgo Ricardão, e ele começa a falar com você e conversar e começa a te elogiar. Mulher, é batata que você vai se apaixonar. Então você tem que olhar antes, você tem que se conhecer antes. Não, eu tô super carente. Nossa, o cara me chamou pra almoçar. Não vou não, porque eu me conheço. Nossa, o cara falou que vai me dar carona. Eu não vou, porque eu tô carente. É isso. Você tem que se conhecer pra você não cair numa cilada por você mesmo. Não adianta falar, não, eu dou conta, ele vai me dar carona, mas eu dou conta. Tá bom, dá conta. Carente, não tem como, gente. Você tem que se conhecer. E aí o problema é não permanecer carente, ir lá resolver seu problema no seu casamento. Entendeu? Porque senão é só você tentar. Não adianta você tentar sustentar algo por muito tempo. O problema, você vai segurar com suas forças, daqui a pouco você vai explodir. Você tem que resolver o problema na raiz. É igual uma pessoa que parou de beber porque tá com medo. Não resolveu. Ela tem que parar de beber por quê? Porque ela tem que ter uma conscientização. Não tem que ter, o médico falou, se eu não parar de beber eu vou morrer porque eu tô com cirrose. Será que ela teve a consciência? Não. Ela tá ali na força do braço. Não, um mês sem beber. Um mês sem beber. Não vai adiantar. Porque ela ainda não trabalhou. Por isso tem que internar, tem que fazer o quê? Tratamento. Para ter uma conscientização. Se você tá carente hoje, se você tá na solidão, se seu marido não te dá atenção, você tem que resolver esse problema. É um BOzão. Você tem que resolver com seu marido. Não tem que correr. Por quê? Eu tô segurando aqui. Você tem um mês que eu tô correndo de homem. Você não vai aguentar, minha irmã. Você vai cair mais cedo ou mais tarde se você não resolver esse problema. Entendeu? Tem que resolver o problema seu com seu marido. Ele não quer resolver. Então, minha filha, infelizmente, alguma coisa ruim vai acontecer. Ou ele vai te trair ou você vai, porque você não vai segurar isso. Você é ser humano, você tem hormônios, você trabalha fora, os homens te elogiam, você fica doida.
Você não vai aguentar, por isso tem que resolver o problema. O problema foi criado para ser solucionado. Não pode chutar ele para baixo da mesa, sabe? Varrer por baixo do tapete, fingir que tá tudo bem. Não, meu casamento tá tudo bem. Mentira. Não tá. Tá bom? Então esse assunto é bem polêmico, gente. É um assunto aí que tá em alta agora aí na Fazenda, onde uma mulher casada, jornalista, Michele, declarou que está apaixonada por um homem mais novo e ela é casada, cara. Meu Deus. Isso é terrível, né? É terrível. E muita gente, às vezes, assiste e fala, eu também vou me inspirar nela. Não, gente, você não tem que se inspirar, não. Você quer assistir? Assista. Mas, assim, isso tem que ser combatido. Você não pode achar isso normal. Você não pode achar isso bonitinho, fofinho. Entendeu? É simples assim. Se você não cuidar da sua carência, do seu emocional, das suas feridas, você vai passar vergonha nacional. Você vai se apaixonar pelo primeiro que você conversar há muito tempo. O primeiro homem que ela conversou há muito tempo, isso é um reflexo do casamento dela. Por quê? Porque nem todo mundo que é casado vai se apaixonar. Porque tá bem, porque vigia, porque não fica conversando. Agora ali mostra o reflexo da vida dela, né? Ela deve estar totalmente o quê? Fragilizada, mas isso não é vitamina para melhorar o casamento dela. Trair. Você entende? Então entenda isso. Olha o que a Jéssica Samara perguntou. Se fosse o contrário, era normal? Lógico que não, gente. Pelo amor de Deus. Vocês são feministas e machistas, é? Se eu tô falando que ela declarou que está apaixonada por um homem e ela é casada, se fosse o cara também declarando que estava apaixonado, eu estaria fazendo o mesmo vídeo. Gente, olha aqui, um homem que é casado declarando que está apaixonado por uma mulher no reality show. Não tem nada de normal. Então, se fosse o contrário, também não é normal para um, para outro. Pau que bate em Francisco, bate em Chico, bate em Chico, bate em Francisco. Pelo amor de Deus, tá? Mais perguntas? Minha produção. Mais perguntas aí? O pessoal tá aqui fazendo perguntas. O pessoal tá assistindo também aqui. É falta de atenção do marido. Não, Maria Freitas. É safadeza, Maria Freitas. Quer dizer, Maria Freitas, que se seu marido, ele não te der atenção, você vai para um reality show e você vai se apaixonar por um meninão, ô Maria Freitas? Filma aqui, gente, a Maria Freitas. Foca na Maria Freitas. Ela falou, ó, que a mulher traiu porque o marido... Ó, aqui, ó, o marido não tava dando atenção. Quer dizer que a receita é essa. Trair. Se eu não tô recebendo a atenção da minha mulher, que eu sou casado, eu vou ter que buscar uma mulher na rua? É isso, Maria Freitas? Tá vendo como é que vocês defendem, né? O clube da Luluzinha. Vocês sempre... A maioria das mulheres fica do lado das mulheres. Não fica do lado do certo. Vocês têm que ficar do lado do certo, gente. Ou do homem, ou da mulher. Entendeu? Ah, traiu. Por quê? Porque meu marido não fazia amor comigo, porque meu marido não dava atenção, então a culpa é do marido, por isso que eu traí. Eu tô isenta, né? Eu tô isenta do erro. Pelo amor de Deus. Entendeu? Então, vocês não podem se espelhar nesse tipo de mulher, nessas atitudes. Tem que aprender com o erro dos outros, para você não errar. Fechou? Gostaram desse tema? Gostaram? Muito bacana, né? Então é um tema aí que eu vou fazer até um vídeo para vocês desse corte. Vou fazer um cortezinho dessa mulher aí, da Fazenda. Isso aí vai viralizar porque tá em alta e o pessoal, eles estão assistindo, muita gente assistindo a Fazenda, esse reality. E a mulher simplesmente falou que tá apaixonada. Como é que pode? Ela esqueceu que ela era casada por um momento? Engraçado, né? Ela esqueceu. Tá? A paixão deixou ela totalmente assim, ó. Sabe? Cega. Entendeu? Obrigado, pessoal, que assistiu. Vamos concluir aqui. Você gostou desse tema? Fez sentido para você? Conhece alguém que passou por isso? Uma mulher ou um homem que era casado e no local de trabalho começou a ter amizade e não era apaixonado no início não, mas se apaixonou. Eu quero que você escreva aqui nos comentários. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, pelo amor de Deus, né? Escreva no meu canal,
Você vai aqui, ó, tocar no sininho para toda vez que a gente postar um vídeo, você receber na sua casa em primeira mão, tá bom? Então, eu quero que você comente aqui, ó, se você já ouviu uma história parecida. Charles, o meu marido, ele começou a conversar com a funcionária, ele não era apaixonado por ela, e ao longo do tempo ele foi se apaixonando. Por quê? Porque a paixão ela pode ser criada ou desenvolvida de duas formas. Eu bati o olho, eu me apaixonei, primeira vista, ou ao longo do tempo pelo contato. Eu tenho muito contato com essa pessoa e eu vou desenvolvendo o quê? Uma intimidade, um afeto, e aí nasce a paixão. Tá bom? Esse é o perigo de uma pessoa comprometida ter muito contato físico com outra pessoa. Fechou? Então, fica aí pra gente dar os avisos finais. E eu quero agradecer os nossos patrocinadores, porque sem ele, ou melhor, sem eles, nós não estaríamos aqui. E o primeiro patrocinador é a nossa amiga Mari, Ideias de Mari DF. Ela faz os presentes personalizados para você. Então, eu sempre falo, né? Você não precisa esperar aquela data maravilhosa para você dar um presente para a pessoa amada. Pelo amor de Deus. Eu gosto de ganhar presente em datas que não são comemorativas, que não são esperadas, do tipo, Dia dos Namorados, já sei que eu vou ganhar alguma coisa. Ah, meu aniversário, já sei que eu vou ganhar alguma coisa de alguém. É sem graça. Mas é muito bacana quando você não está esperando na segunda-feira, né? Então, você vai clicar aqui, ó, tá aparecendo para você aí, Ideias de Mari DF. Quem é a Mari? É uma pessoa que tem uma ideia sensacional de transformar o seu presente em uma coisa única, com a cara da pessoa. Então, ela faz a fotinha, ela coloca o nome na caneca, ela coloca o nome na garrafinha, ela personaliza do seu jeito, ou melhor, do jeito que você gostaria que a pessoa amasse. Então ela tem muitas ideias, por isso que é Ideias de Mari, porque a Mari tem cada ideia sensacional. Então entre no Instagram aqui da Mari para você ver os presentes que ela já entregou e como que essa mulher tem de fato, assim, ideias mirabolantes, tá? Você vai amar. Ela entrega em todo o DF, toda Brasília e alguns lugares do Brasil também, com encomenda, né? Com taxa. Mas aí você entra em contato com ela e fala com ela. Beleza? Também não podemos deixar de agradecer quem? O nosso Estúdio Despluga. Porque é através desse estúdio que eu tenho a oportunidade de gravar para você o programa Código do Amor. Entendeu? Então assim, Charles, como é que é esse estúdio? É um local em Brasília que você que está aí pode muito bem também gravar o seu podcast, o seu material, a sua mentoria, o seu curso. Gostaria muito, Charles, de fazer um podcast com você. É só você entrar em contato com eles aqui também. Estúdio Podcast, Podcast Despluga, para agendar o seu programa. Você fazer ali os seus cortes. Gente, sabia que você que está aí me assistindo, você tem alguma profissão, você é médico, você é nutricionista, você é enfermeira, você é qualquer coisa. Ou você tem uma empresa. Você sabia que o Instagram, só pelo fato de você ter ali um vídeo mostrando que você participou de um podcast, isso já mostra uma autoridade para você. Então venha gravar o seu podcast comigo, venha aqui falar da sua marca, da sua empresa, porque isso vai ser muito bom para o seu nicho, para a sua empresa, para você, para o seu CNPJ. Você vai criar muito mais autoridade. Fechou? Então entre em contato com eles aqui, que eles vão falar como é que funciona, valores e dia de gravação. Você que quer fazer uma mentoria ou uma sessão comigo, pode me chamar lá no Charles Damasceno, no meu Instagram, e agendar a sua sessão. Vai ser um prazer te ajudar na sua área sentimental. Você que é homem, você que é mulher, pode ter certeza que eu vou te ligar e vou te ajudar a superar ou, de fato, atrair a pessoa amada na sua vida. Às vezes é um detalhe que falta, que você não está percebendo, que você ainda não percebeu, que você precisa ajustar aí no seu dia a dia. Fechou?
Muito obrigado, que Deus abençoe. Eu tenho certeza que você amou esse programa. Se você ficou até aqui, por favor, comente, compartilhe com o máximo de pessoas esse programa que foi feito com muita dedicação, muito carinho e muito amor para você. O Código do Amor fica por aqui, mas a gente tem um próximo encontro no próximo sábado, às 10 horas, horário de Brasília. Te espero, hein? Beijo!